Continuando a jornada de investir em dólar e dolarizar a carteira do canal, hoje eu quero mostrar para vocês que eu adquiri dois REITs. São os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos que trazem rentabilidade em dólar. Que tal, viu? Isso ajuda a carteira do canal a continuar crescendo nos rendimentos e também aumentando o valor patrimonial, já que teremos um investimento com uma moeda muito mais forte do que o real, que é o dólar. E é muito bom investir nessa classe de ativos porque lá nos Estados Unidos, o mercado imobiliário ou dos REITs, eles são cerca de 10 vezes maior do que o mercado de fundo imobiliário aqui no Brasil. E se já aqui tem uma atratividade, tem muita gente que gosta de investir em fundo, eu inclusive invisto e mostro para vocês como que não é bom também investir lá fora. E aí vem comigo que eu vou te mostrar os dois REITs que eu comprei e a recorrência de pagamento e a expectativa de receber esses pagamentos aqui na carteira do canal e também alguns detalhes curiosos sobre esses dois ativos interessantes. E assim como a meta de ETFs aqui na carteira do canal, eu pretendo investir 10%, que é a meta que eu estipulei aqui, nessa classe de ativos, os REITs. E aqui eu já investi R$ 901,17, que é 1%. Eu comprei o Realty Income, representado pelo ticket O, e o ABR, que é o Arbor Realty Trust. E aqui eu comprei 1,74 do Realty Income e comprei 4,82 de quantidade do ABR, tá? Eu comprei o Realty Income a 57,23 dólares por cada cota que é adquirido, no caso foi menos do que duas, porque diferente do mercado brasileiro que você compra uma, duas, três cotas, aqui você consegue investir usando a quantidade de dinheiro e não a quantidade de cotas. Você pode aplicar 100 dólares, 150 dólares em um ativo que custa 200, vamos dizer, né? Você consegue comprar como se fosse fracionado. E aqui eu comprei o ABR a 10,83 dólares também. É um custo um pouco menor. Olhando o preço atual do Realty Income, tem 58,32 dólares que está custando agora, uma valorização de 1,90%. E o saldo investido de 101 dólares. A BR está custando 11,03, crescendo, aumentando o patrimônio aqui em 1,85%, aí tendo um valor como saldo de 53,20. O percentual da carteira de cada um deles está em 1% do O e 0,56% do ABR, tendo um ideal aí de 5% em cada. Se entrar outro REIT na carteira, teremos aqui uma mudança no percentual. Claro, se eu comprar um outro ativo do REIT ou de qualquer outro, eu vou trazer para vocês atualizando a carteira do canal. E as particularidades, pessoal, dessa classe de ativo, diferente dos fundos imobiliários do Brasil, que nós não vemos uma valorização tão grande nos FIIs do Brasil, correto? Mas lá fora a gente tem tanto uma recorrência de pagamento de dividendos quanto um potencial de rentabilidade. Já porque, olhando aqui para o Realty Income, no último ano ele teve um aumento de 8,70%. Olhando nos últimos 5 anos, ele teve um aumento de 19,92%. Então, eles têm esse potencial de rentabilidade juntamente com a remuneração de pagamento de dividendos. Isso aqui é um ponto positivo em relação aos nossos fundos imobiliários aqui do Brasil, que não tem esse potencial tão grande de crescimento, já que os FIIs do Brasil distribuem 95% do rendimento. Nos últimos 12 meses, esse ativo cresceu 8,70%. Teve um dividend yield superior a 5%, 5,51%, pagou 3,16 dólares por cada cota dele, que custa aproximadamente 57 dólares aí, tá bom? Olhando alguns indicadores também que são interessantes em relação aos FIIs do Brasil. O dividend yield, ele tem uma média interessante, certo? Nos últimos anos vem aumentando o dividendo pago para os cotistas. Olhando, o PVP está acima de 1, tá? Mas é normal essa classe de ativos já que cresce um pouco mais em relação aqui do Brasil. Olhando o crescimento de receitas nos últimos 5 anos também cresceu 28%. O crescimento de lucros cresceu 14,55%, que não é tão comum ver isso aqui nos fundos imobiliários do Brasil. Olhando a margem líquida de 16%, isso é boa, tá? E o histórico de pagamento de dividendos, já que ele existe desde 1995, teve um crescimento aqui até 2004, 2005 deu uma caída e depois voltou a subir, e já nesse ano de 2025 teve um pagamento já de 1,6 dólar por cada cota. E o pagamento dele, pessoal, ele é mensal. Todo mês tem um pagamento recorrente, um pagamento aí entre 25 e 26 centavos de dólar
que ele pagou ultimamente por mês. Pode aumentar, pode diminuir, assim como o investimento já em fundo imobiliário do Brasil, se lucrar mais, ele vai ter uma distribuição maior de rendimento. Se lucrar menos, ele terá uma diminuição também no pagamento aos investidores. E aqui tem que ficar atento à data ex. Quem investiu a partir do dia 1/4 de 25 não vai receber no dia 15/4, ou recebeu, né, já que o dia 15/4 passou. É importante ficar analisando essas datas ex aqui para receber nos próximos pagamentos. E tanto, pessoal, o Realty Income quanto o ABR são fundos que aqui no Brasil o setor de atuação é fundo de tijolo. Eles investem em imóveis comerciais propriamente dito. Os investimentos, as transações, a comercialização que eles fazem lá fora são basicamente em imobiliário, tá? Seja emprestando dinheiro para construção, para reforma, para construir imóvel ou comprando imóveis para aluguel. Eles ganham dinheiros assim, basicamente lá fora, que distribuem para nós depois dos lucros serem apurados. E o ABR teve um crescimento negativo no último ano de 15%. Então, quem sabe também, já que eu comprei, pode ser uma oportunidade aí comprar na hora certa. Porque caindo também é a melhor oportunidade para comprar quando está caindo. E nos últimos 5 anos, apesar da queda no ano anterior, ele aumentou 80,67%. Olha como ele valorizou também no último ano. E aqui, pessoal, mesmo sabendo que rendimento passado, valorização passada, não garante valorização futura, mas isso mostra que esse ativo tem muito mais potencial de crescimento do que os nossos fundos aqui do Brasil propriamente ditos. A BR teve um dividend yield de 12% e nos últimos 12 meses ele pagou $1,29 por cada cota, que custa aproximadamente aí $10. Não é um valor tão alto para quem quer começar a investir em dólar. É uma opção interessante. Lembre-se que esse vídeo não é indicação de compra e nem de venda, nem dele, nem de outro ativo. O interessante é que do valor dele para o Realty Income são quase $40 de diferença. Então, para quem está começando, pode fazer sentido investir em um e não em outro. A média de pagamento dele também é interessante, tem crescido ao longo dos anos, aqui saindo de 3%, indo aí para uma média de 9,33%, sendo o valor menor pago de 3,90% e o maior de 13,70% em 2023. Tá? Então tem um crescimento interessante no pagamento de rendimento. Olhando também, crescimento de receita cresceu 3%, crescimento de lucros 15%, uma margem líquida excelente de 86%, indicadores essenciais para qualquer classe de ativo, assim como eu falei, avaliando ali o Realty Income. Pagamento dele, os valores não é tão uniforme quanto o do Realty Income e tem pago todo ano, uns valores a mais, outros valores a menos. Em 2024 ele pagou um valor superior a $1,72, já que ele, pessoal, não paga todo mês, ele paga trimestral. De 3 em 3 meses ele paga dividendos, que chega a 38 centavos, 39, 40, 42, tem aumentado, e o último que ele pagou foi 43 centavos de dólar por cada cota. Lembrando que esses valores eles não são líquidos, diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, todo investimento que gera dividendo tem um desconto, um imposto de 30% do valor ganho. Então, quando você recebe esse valor na conta, o dividendo ele já vem descontado, esses 30% retido na fonte, e aí a gente não precisa pagar alguma DARF, algo nesse sentido, já vem descontado para nós. Fábio, mas vale a pena investir nesses ativos mesmo pagando esses 30% de imposto em cima do rendimento? Pessoal, vale porque a gente está colocando dinheiro em um ativo que está pautado numa moeda muito mais forte do que a nossa, que ao longo dos tempos ele tende a se valorizar e o nosso real, infelizmente, ele tem perdido valor ao longo do tempo. Se você pegar de 1994, que foi a implementação do Plano Real, o real já perdeu 80% do seu poder de compra em relação ao dólar. E a gente compra arroz, feijão, abastece o carro, tudo isso é pautado em dólar. Então faz sentido investir em uma moeda mais forte, mesmo tendo essa taxa aí. A gente tem uma carteira muito mais segura, muito mais balanceada e muito mais protegida contra essa diferença de uma moeda para a outra. E aí, para tirar suas dúvidas, vai ser ao longo do tempo também, pessoal. Vai cair o rendimento, eu vou trazer para vocês os resultados, vocês vão ficar por dentro da realidade a partir desses investimentos. Por isso que é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Vai entrar ativo novo, posso comprar outros REITs, outros ETFs, estoques que são as ações americanas.
pode vir muita novidade por aí. Por isso que é importante você estar aqui ligadinho no canal. Eu vou ficando por aqui, te espero aqui no próximo vídeo e fui!